Olá, meu nome é Sofia de Almeida Melo e eu curso Estudos Literários na Unicamp. Atualmente, realizo uma pesquisa de iniciação científica com orientação do professor Dr. Marcos Ciscar e com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. A minha pesquisa consiste em entender os principais temas da poética da poeta carioca Ana Cristina César. Eu faço isso através da mobilização do entendimento das imagens dos meios de transporte na obra da autora. Então, muitas das vezes aparecem figuras como carros, como trens, ônibus, espaçonaves, aviões e até bicicletas no seu primeiro livro, Até os Pés, que é o objeto de estudo. E eu acredito, na pesquisa, tentamos mostrar como essas imagens dialogam com as principais questões presentes na sua obra, que são as relações com o leitor, a interlocução, o endereçamento e os limites da linguagem. Considerando que a autora tinha um diálogo forte com a filosofia da segunda metade do século XX, é compreensível. Ela era uma leitora assídua do Fragmentos de um Discurso Amoroso, que vai ser a base teórica do meu estudo. E além disso, a visão que ela tem do leitor, esse desejo do leitor, essa vontade de trazê-lo para perto, é muito presente nas discussões filosóficas do momento, né? Quando nós pensamos na problematização do autor, levantadas pelo Roland Barthes, pelo Michel Foucault. E além disso, também os meios de transporte aparecem nesse questionamento dos limites da linguagem, a dialética entre dentro e fora, até a barreira entre literatura e vida, que aparece bastante no espaço literário, do Maurice Blanchot. Então, essas questões são bem prementes na obra da autora e acreditamos que elas aparecem com os meios de transporte por meio de mobilizações muito específicas, que na nossa hipótese são 3. A primeira seria da modificação do sujeito. Esse sujeito que sai um fogo pelos ares, como aparece em um dos poemas dela, que se destina a um outro, que se dirige, né, usando o campo semântico já dos meios de transporte, a um outro, tendo a sua subjetividade afetada, modificada pela alteridade desse outro, desse leitor. Além disso, os meios de transporte também ajudariam a localizar esse sujeito. Um sujeito que pode estar dentro de um trem, que às vezes no meio do poema troca de meios de transporte, fazendo uma dialética entre dentro e fora, entre a interioridade e a exterioridade. Um trem que dentro é estático, mas que fora se movimenta, se desliza, como ela usa em vários poemas. Então, nessa travessia, na última hipótese, nós podemos ver que o poema, que os meios de transporte também às vezes localizam a cena literária, o espaço literário do poema. Quando a gente lê, a gente é tragado para dentro daquele automóvel. Então, a gente vivencia aquela travessia de leitura, que pode até ser problematizada nessa questão da relação com o leitor, esse distanciamento que é usado como tom, como a poeta diz em uma das suas resenhas críticas presentes na Crítica e Tradução. Usar o distanciamento como tom, como tema. Enfim, nós podemos também observar que os meios de transporte não só são relevantes pela frequência que eles aparecem, aqui é o primeiro livro, o Até os Pés, como foi inclusive um título considerado pela autora para o livro. O Ítalo Morricone comenta sobre isso na sua biografia da autora, que foi um título considerado ao invés de Até os Pés. E, além disso, acreditamos que os meios de transporte aparecem como um princípio organizador do livro, um princípio que guia as temáticas que seriam abordadas. Enfim, eu acho que entender essas imagens ajuda a entender mais profundamente, a compreender as outras temáticas tão abordadas na sua poética. Obrigada pela atenção.